Fala pessoal, bem-vindos ao seu canal de tecnologia e dicas para um dia a dia mais produtivo. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma instalação do zero do Ubuntu Server versão 14.04.4. Lembrando que no vídeo de hoje eu estou utilizando o VirtualBox, ou seja, eu estou utilizando através de uma máquina virtual apenas para facilitar a demonstração de instalação. Ou seja, uma forma mais simples de eu poder estar capturando as telas e mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Esse vídeo também ele pode ser aplicado tanto numa VPS, na Digital Ocean, na Amazon, na Esri ou em qualquer outra empresa do mercado. Eles provavelmente já vão disponibilizar uma instalação por um clique, ou seja, você seleciona o sistema operacional e a sua VPS, ou seja, sua máquina virtual, o seu cloud, seja lá o que for, seu servidor, já vai estar com o sistema operacional instalado. Então eu acho que esse vídeo ele vai se aplicar mais a pessoas que queiram estar utilizando máquinas virtuais através do VirtualBox, VMware, ou em seus próprios servidores locais. Ok? Então não vou me atentar no processo de download do sistema operacional, gravação no CD, boot da máquina, nada. Eu vou me atentar apenas à instalação. Lembrando também que eu estou deixando o link para download do arquivo OVA, ou seja, um arquivo de importação desse appliance diretamente no VirtualBox. Então, caso você não queira aprender a instalar, apesar de eu recomendar muito que vocês aprendam, eu deixei já uma OVA para ser feito o download lá, já prontinha, com o Ubuntu 14 instalado e com as configurações mais básicas, para que vocês já possam importar no seu VirtualBox e começar a utilizar e aprender alguns outros vídeos que necessitam do Ubuntu e que já estão no meu canal, como instalação do OnCloud, Pidio ou outras aplicações. Beleza? Então, para quem quiser, entra no meu site, o link está aqui na descrição do vídeo, baixa o arquivinho OVA lá e é só importar na sua appliance aí, que no caso é o VirtualBox, e fica feliz. Beleza? Mas eu recomendo que vocês aprendam aqui como fazer a instalação. Vamos lá, pessoal. Então aqui eu vou iniciar a minha máquina virtual, ou seja, eu estou dando um boot do CD de instalação no meu computador. Então a primeira tela após dar o boot no CD de instalação é selecionar a linguagem. No caso eu vou utilizar o português do Brasil. Aqui nós vamos utilizar a primeira opção, instalar o Ubuntu Server, basta dar um Enter. Vamos aguardar alguns carregamentos iniciais. Nessa tela nós vamos selecionar novamente a linguagem da instalação, no caso, português Brasil. Continuar a instalação no idioma selecionado, sim. O país, território ou área, Brasil. Detectar o tipo de teclado? Não. Ele já automaticamente vai dar algumas opções padrões, é basicamente Enter, Enter, Enter. A não ser que o seu teclado seja realmente diferente, ok? Então, português do Brasil, português Brasil. Ele vai detectar o hardware. Geralmente são processos bem rápidos, tá? Eu vou tentar fazer o mínimo de corte possível no vídeo, tá? Para que vocês acompanhem a instalação total. Mas os processos que forem um pouco mais demorados, eu vou dando alguns pequenos cortes para que esse vídeo acabe não ficando muito longo. Após as verificações e testes de hardware, o próximo passo será a configuração da rede. Então aqui no caso nós vamos informar um nome para essa máquina, ou seja, um hostname. Então você pode colocar um nome que identifique de forma mais simples essa sua nova instalação. No meu caso eu vou deixar aqui como Ubuntu mesmo. Dar um Enter. Vamos criar um usuário. Então no caso eu vou utilizar o usuário canal. Nome de usuário para sua conta, canal, e vamos definir uma senha para esse usuário. Vamos confirmar a senha novamente e dar um Enter. Encriptar sua pasta pessoal? Não. O time zone está correto? Ou seja, ali ele está dizendo para a gente que o time zone, ou seja, o horário, o relógio, foi configurado para América São Paulo. Está certo. Então vou confirmar sim. Aguardar as restrições dos discos rígidos.
Aqui nós vamos começar a fazer o particionamento do disco. Caso você tenha um conhecimento já, que eu acredito que não seja o caso desse vídeo, podemos utilizar a opção de manual para separar, configurar manualmente a partição de swap, do diretório home, do var, ou seja, isso daí talvez seja um vídeo que eu possa abordar mais para frente na questão de particionamentos dentro do Linux, mas no nosso caso aqui eu vou utilizar a opção assistido, usar o disco inteiro e configurar uma LVM. Vamos selecionar a opção, dar um Enter. Ele vai informar o disco, no caso é um disco de 66.6 GB. Vou dar um Enter novamente. Confirmar a gravação dos discos, ou seja, confirmar a mudança nos discos. No caso eu vou colocar a setinha para o lado para selecionar sim. Dar um Enter novamente. Confirmar aqui novamente, dando um Enter. Escrever mudança nos discos. Novamente setinha para o lado. Sim. E vamos aguardar o processo de instalação do sistema, que pode ser um pouquinho mais demorado. Então isso varia um pouquinho da configuração do hardware do seu computador. Então pode ser que eu dê alguns pequenos cortes no vídeo e vou voltando a cada nova opção que seja necessária. Aqui no caso ele está perguntando se a nossa rede, ou seja, no caso a sua rede, existe algum proxy. Caso não exista um proxy, deixe em branco, simplesmente dê um Enter. Nessa próxima tela nós vamos configurar se nós desejamos ou não instalar atualizações automáticas. No caso eu vou utilizar instalações automáticas de segurança, então vou selecioná-lo e dar um Enter novamente. Aqui nós podemos escolher alguns softwares que já podem ser pré-instalados no seu sistema operacional. Eu acho que basicamente o que nós precisamos aqui é o OpenSSH. Mas caso você conheça e já queira dar uma finalidade diferente durante a instalação, pode selecionar aqui o LAMP Server, ou seja, para hospedagem de sites, né, instalação do Apache, MySQL e etc. No caso, isso tudo pode ser feito a instalação posteriormente, tá? Eu só vou selecionar realmente o OpenSSH só para facilitar aí, já começar fazendo a instalação e utilizando o SSH. Então, vou apertar sempre a barra de espaço, sempre que for essa telinha, é a barra de espaço que seleciona e desseleciona a opção, ok? Então, selecionei o OpenSSH e vou dar um Enter. Beleza, aqui nós vamos instalar o carregador de inicialização Groove no registro mestre de inicialização. Sim e Enter. Prontinho, processo de instalação finalizada. Vamos dar um Enter em continuar para ele finalizar a instalação e reiniciar o nosso servidor. Estamos aguardando o servidor ser iniciado. Legal, essa é a tela de login do nosso servidor. Então nós vamos entrar aqui com aquele usuário previamente configurado durante a instalação, juntamente com a sua senha, para obter acesso e poder executar os comandos no servidor. Aqui eu estou logado como um usuário comum. Sempre que uma nova instalação é feita, eu recomendo seguir os seguintes comandos, ou seja, sudo, ou seja, nós vamos executar um comando com permissões administrativas, apt-get update. Ele vai solicitar novamente a senha do usuário para verificar se ele tem permissão ou não administrativa. Aguarde o processo de atualização. Ele pode ser um pouco demorado, dependendo da quantidade de itens a serem verificados. Prontinho, voltamos. A atualização já foi realizada. Agora nós vamos executar um segundo e último comando, que aqui no caso nós podemos clicar com a setinha para cima, que ele vai preencher o último comando executado, e vamos mudar o update para upgrade. E vamos novamente dar um Enter. Ele vai perguntar se deseja ou não baixar a quantidade de arquivos. No caso aqui ele está informando que é preciso baixar 58.4 MB. E vamos clicar no S de sim e novamente dar um Enter e aguardar o processo de instalação e atualização. É isso, pessoal. Eu acho que eu não vou me alongar muito nesse vídeo.
Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude bastante vocês. Por favor, não deixem de dar o seu like, não deixem de compartilhar, isso ajuda bastante o canal, isso ajuda para que a gente continue fazendo novos vídeos para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!